dia, servo de Deus, tudo bem com você? Nossa meditação de hoje, o cuidado de Deus, 8 de julho, tem o título Vendo o Invisível. E o verso está em Hebreus 11, 27, que diz: Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Leamos juntos a nossa meditação de hoje. Tinha Moisés uma profunda intuição da presença pessoal de Deus. Não só olhava através dos séculos, aguardando a manifestação de Cristo na carne, mas viu a Cristo de maneira especial, acompanhando os filhos de Israel em todas as suas peregrinações. Deus lhe era real, sempre presente em seus pensamentos. Quando mal compreendido, quando chamado a enfrentar perigo e suportar insultos por amor de Cristo, sofreu sem vingança. Moisés cria em Deus como aquele de quem ele necessitava e que o ajudaria por causa de sua necessidade. Era-lhe Deus um auxílio presente. Grande parte da fé que presenciamos é meramente nominal. É rara a fé real, confiante e perseverante. Moisés realizou em sua própria experiência a promessa de que Deus há de ser um galardoador dos que o buscam diligentemente. Tinha ele respeito para com o galardão da recompensa. Aqui está outro ponto que desejamos estudar, acerca da fé. Deus recompensará o homem de fé e obediência. Se essa fé for introduzida na experiência da vida, ela habilitará a quem quer que tema e ame a Deus, a suportar as provas. Moisés era cheio de confiança em Deus, porque tinha uma fé que se apropriava das bênçãos de Deus. Ele precisava de auxílio, e por ele orou, e apoderou-se dele pela fé, e entreteceu em sua experiência a crença de que Deus dele cuidava. Cria que Deus lhe regia a vida particularmente. Viu e reconheceu a Deus em cada pormenor de sua vida, e sentia estar sob o olhar daquele que tudo via, que pesa os motivos e que prova o coração. Olhava a Deus, e nele confiava quanto à força para atravessar toda forma de tentação sem se corromper. A presença de Deus era suficiente para conduzi-lo através das situações mais difíceis em que um homem possa ser colocado. Moisés não só pensava em Deus, ele o via. Deus era a constante visão que ele tinha presente. Nunca lhe perdeu de vista a face. Via Jesus como seu Salvador e cria que os méritos do Salvador lhe seriam imputados. Essa fé não era para Moisés simples conjectura, era uma realidade. Esta é a espécie de fé de que carecemos, fé que há de suportar a prova. Oh, quantas vezes cedemos à tentação porque não mantemos os olhos fitos em Jesus. Viver pela fé. Creio que essa é a maior dificuldade de seres humanos que são completamente dependentes dos seus 5 sentidos. Só tomam decisões ou creem em algo que possa tocar, ver, ouvir e sentir. E por causa disso, multidões caminham o perigoso caminho da morte eterna. Moisés é um grande exemplo de pessoa que viveu completamente pela fé. Atravessou montanhas, passou por desertos, cruzou mares, enfrentou duras batalhas contra os poderes das trevas através de poderes terrenos e do próprio povo de Israel. Mas foi um grande vitorioso, pois se apoiava nos méritos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que viria centenas de anos depois dele. Diferentemente de Pedro, que estava diante de Jesus fisicamente, mas desviou o olhar do Mestre e afundou nas águas. Deus deseja hoje aumentar a nossa fé nele, para que tenhamos a capacidade de receber as poderosas bênçãos que ele tem para cada um de nós. E a maior delas é a vitória sobre o pecado. Receba o cuidado de Deus para você nesse dia de hoje. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, pedimos, Senhor, que tenhamos a fé tão forte como Moisés teve, Senhor. Ele não tinha a Bíblia, não tinha os escritos do Espírito de profecia. Jesus ainda não tinha vindo, Senhor. Ele estava centenas de anos antes da vinda de Jesus. Mas mesmo assim ele manifestou uma fé poderosa, Senhor, que fez ele viver coisas grandiosas na vida dele e conduzir o teu povo sobre o deserto.
Nos ajude, Senhor, hoje numa condição melhor que a dele, Senhor. Que nós temos toda a Bíblia, temos todas as revelações do Teu Santo Espírito, e o Senhor já veio e já provou que existe, e já provou e ainda prova o Seu amor por nós. Nos ajude a ter uma fé ainda maior que a de Moisés teve, Senhor. Nos ajude a divisar, Senhor, pela fé, o grandioso cumprimento das promessas que o Senhor tem por nós, e receber a maior bênção que podemos receber de Ti, Senhor, que é viver uma vida sem pecado. Nos dê, Senhor, essa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, com a permissão dele.